Começa agora Descobrindo a Revista Espírita. Os fatos, os fenômenos, as análises que auxiliaram Allan Kardec a consolidar os alicerces do Espiritismo. Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira. Abrindo o número de abril de 1867 da Revista Espírita, Allan Kardec apresenta interessante artigo comentando o lançamento de um drama em versos assinado por um escritor chamado Ponsard a respeito do personagem histórico Galileu, o primeiro a fazer uso científico do telescópio ao realizar observações astronômicas com ele, defendendo em março de 1610, após descobrir e analisar os satélites de Júpiter, o sistema heliocêntrico de Copérnico, ou seja, que a Terra não era o centro do nosso sistema, mas o Sol. Se considerarmos o que era a Terra conhecida de então, o tempo que qualquer conhecimento necessita para se incorporar no inconsciente coletivo, as barreiras de conceitos e preconceitos que tem de destruir para tornar-se de domínio público, concluiremos que a dita ciência, rompidas as amarras em que a mantinha a religião, caminhou celeremente até aqui, em todos os seus segmentos. Apesar disso, num dos países mais tecnologicamente desenvolvidos do planeta, existem milhares de pessoas que ainda negam a teoria evolucionista de Darwin. Esclarecendo não tratar o texto de Espiritismo, destaca que a ele se liga por um lado essencial, o da pluralidade dos mundos habitados. Em seu comentário pondera Kardec: o destino da humanidade está ligado à organização do universo como o do habitante ou está à sua habitação. Na ignorância desta organização, o homem deve ter tido sobre seu passado e seu futuro ideias em relação com o estado dos seus conhecimentos. Se tivesse sempre conhecido a estrutura da Terra, jamais teria pensado em colocar o inferno em suas entranhas. Se tivesse conhecido o infinito do espaço e a multidão de mundos que aí se movem, não teria localizado o céu acima do céu de estrelas. Não teria feito da Terra o ponto central do universo, a única habitação dos seres vivos. Não teria condenado a crença nos antípodas como uma heresia. Se tivesse conhecido a geologia, jamais teria acreditado na formação da Terra em 6 dias e em sua existência desde 6.000 anos. A ideia mesquinha que o homem fazia da criação devia dar-lhe uma ideia mesquinha da divindade. Ele não pôde compreender a grandeza, o poder, a sabedoria infinitas do Criador, senão quando seu pensamento pode abarcar a imensidade do universo e a sabedoria das leis que o regem, como se julga o gênio de um mecânico pelo conjunto, harmonia e precisão de um mecanismo, e não à vista de uma simples engrenagem. Só então as ideias puderam crescer e elevar-se acima de seu limitado horizonte. Mais à frente, Allan Kardec acrescenta: como um dos primeiros a revelar as leis do mecanismo do universo, não por hipóteses, mas por uma demonstração irrecusável, Galileu abriu caminho a novos progressos. Por isto mesmo, devia produzir uma revolução nas crenças, destruindo os andaimes dos sistemas científicos errados, sobre os quais elas se apoiavam. A cada um sua missão. Nem Moisés, nem o Cristo tinham o de ensinar aos homens as leis da ciência. O conhecimento dessas leis devia ser o resultado do trabalho e das pesquisas do homem, da atividade e do desenvolvimento do seu próprio espírito, e não de uma revelação a priori que lhe tivesse dado saber sem esforço. O Espiritismo é baseado na existência do princípio espiritual
como elemento constitutivo do universo, repousa sobre a universalidade e a perpetuidade dos seres inteligentes, sobre seu progresso indefinido através dos mundos e das gerações, sobre a pluralidade das existências corporais necessárias ao seu progresso individual, sobre sua cooperação relativa como encarnados e desencarnados na obra geral, na medida do progresso realizado, na solidariedade que une todos os seres de um mesmo mundo e dos mundos entre si. Nesse vasto conjunto, encarnados e desencarnados, cada um tem a sua missão, seu papel, deveres a cumprir, desde o mais ínfimo até os anjos, que não são senão espíritos humanos chegados ao estado de espíritos puros, e aos quais são confiadas as grandes missões, o governo dos mundos, como generais experimentados. Tal é, em resumo, o quadro apresentado pelo Espiritismo, e que ressalta da situação mesma dos espíritos que se manifestam. Não é mais uma simples teoria, mas o resultado da observação. O homem que encara as coisas desse ponto de vista sente-se crescer, revela-se aos seus próprios olhos, é estimulado em seus instintos progressivos ao ver um objetivo para os seus trabalhos, para os esforços por se melhorar. A matéria e o espírito são os dois princípios constitutivos do universo, mas o conhecimento das leis que regem a matéria devia preceder o das leis que regem o elemento espiritual. Só as primeiras poderiam combater vitoriosamente os preconceitos pela evidência dos fatos. Você ouviu Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira.